Olá Nuno, bem-vindo. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite para uma pequena entrevista aqui para o canal do Central Comics. Bem-vindo. Obrigado eu pelo convite. Já há algum tempo que gostávamos de falar um bocadinho e de ter uma entrevista com a Goody, que está com muita força no mercado nacional neste momento. Ainda bem que conseguimos agora uma oportunidade no início de 2018. Eu gostava então de fazer umas perguntinhas. Falou-se de uma possibilidade da Goody ter entrado há bastantes anos na BD, nomeadamente na parte da Marvel, pouco depois de ter entrado com a Disney. Não sei se é verdade ou não, mas a minha pergunta seria como é que surgiu a oportunidade de, em meados de 2017, então começarem com os lançamentos Marvel em Portugal? As nossas tentativas de ficar com a Marvel já vêm de há muitos anos. Nós trabalhamos com a Disney há mais de uma década e desde que a Disney fez a compra da Marvel que tem estado em cima da mesa aqui algum tipo de parceria. Mas inicialmente não foi fácil porque, primeiro, a Disney sempre separou os seus negócios a nível editorial, ou seja, ser um parceiro de Disney não inclui as restantes licenças que a Disney vai fazendo aquisições, o que implica que depois cada uma das outras licenças tenham que ser negócios separados. Mas independentemente nisso, nós tentámos sempre trazer a Marvel. Mas a situação complicou-se um pouco mais quando a Panini faz a aquisição e fica com o licenciamento de toda a Marvel para a Europa. O que quer dizer que qualquer aquisição teria que passar pela Panini. E tudo isto, pronto, fica complicado porque a Panini tem uma presença editorial praticamente em todos os mercados. E mesmo não estando fisicamente em Portugal, trabalha de uma forma ibérica. Pronto, independentemente disso, o trabalho e o mercado português é demasiado pequeno, mesmo para uma editora grande como a Panini, e cria rapidamente problemas. Por isso, nós, há 3 anos atrás, penso eu, ou há 4, fizemos uma proposta e com um plano editorial igualmente arrojado, tão ou mais arrojado, quanto àquele que nós lançámos este ano. E pronto, e na prática o acordo estava praticamente fechado e perto do fim a Panini Espanha aciona algo que é o direito de exploração para o mercado português, que é deles por natureza, e acabaram por lançar eles o nosso plano da Marvel, adiando os nossos trabalhos até agora. Pronto, e isso encaixa um bocadinho na pergunta que eu ia fazer a seguir, era porque depois daquela má jogada da Panini, e naquelas 10 revistas malfadadas que saíram, 10 revistas vezes 3 que saíram em Portugal em 2014, Panini Portugal, Panini em português de Portugal, digamos assim. Nunca pensei que tão cedo, apesar de passarem-se ainda 3 anos, não é? Houvesse uma editora portuguesa que fosse pegar em regulares. Isto porque o mercado ficou um bocadinho queimado, ou seja, ainda principalmente no Homem-Aranha, que faltava um cómic portanto, bastava uma revista para fechar o ciclo, e depois eles cancelaram antes desse fecho. Nas outras também ficaram com as histórias penduradas, mas no Homem-Aranha ainda foi mais grave porque bastava uma. O público português começa a desacreditar que as editoras portuguesas consigam completar histórias e que levem um projeto sério até ao fim. Havia esse receio, certamente, das pessoas ficarem com um bocadinho de pé atrás com a Goody quando apareceu, ou isso não se passou ainda pela cabeça dos responsáveis? Não, isso passou, tanto que, é assim, este período que nós deixámos passar foi um bocadinho um período de nojo para os leitores e não só, é mesmo para o mercado. Tivemos que dar um espaço, um tempo para que as pessoas, por um lado, os leitores se esquecessem, por outro, que o retalho tivesse tido outro tipo de experiências positivas com banda desenhada. Tivemos que criar aqui um período, um espaço que nos pareceu razoável para que a palavra BD não criasse urticária, ou pelo menos BD da Marvel não criasse urticária aos leitores nacionais e a toda a área de distribuição e retalho. Portanto, 3 anos pareceu-nos um período minimamente aceitável
para que, devido até às outras experiências da Salvat, da Levoar, que passou tempo suficiente e foi lançado material suficiente para perceberem que era algo novo que estaria a chegar. Eu estava aqui também a perguntar-me se aquelas 10 revistas vezes 3 da Panini não foi um bocadinho a tirar areia para os olhos dos leitores. Ou seja, a Panini não quis, ou por algum motivo, o acordo que tentaram chegar com a Panini não correu bem, seja por um motivo, então eles, para justificar não terem dado os direitos de publicação... As coisas não funcionam dessa forma, okay, porque são entidades diferentes, ou seja, todos os acordos que são feitos através de Itália. E o que nós estamos a falar é a delegação espanhola, que funciona como uma entidade autónoma, apesar da relação com a Panini. Por isso as coisas não têm nada a ver, ou seja, o acordo é feito sempre com a Itália. Eu pergunto isto porque aquelas edições apareceram basicamente do nada, não houve promoção nenhuma, não houve divulgação, a distribuição era péssima. A tiragem, eu não sei a tiragem, mas também devia ser muito pouca, porque eram muito poucos os sítios onde vendiam. E parecia mesmo uma cena de, ok, nós não queremos dar os direitos à Good e vamos lançar isto só para justificar. É nesse sentido, porque foi tão mal distribuído e tão mal divulgado, pareceu um bocadinho uma jogada de expulsar outros pretendentes para justificar essa opção. Em termos de política editorial, não sei. Não sei o propósito, não sei o objetivo, mas foi o que aconteceu. Portanto, aqui a única coisa que houve do nosso lado foi esperámos o tempo suficiente, porque para nós faz todo o sentido. Acreditamos que o mercado de BD em Portugal ainda é pequeno e sofreu pelo facto de ter quase uma década sem banda desenhada de uma forma regular, porque a verdade é essa. Foram muitos anos em que não houve Disney, em que não houve Marvel, em que não houve DC, e em que em simultâneo o mercado franco-belga entrou, não estou a dizer numa crise, mas em termos de renovação do portfólio, sobretudo do portfólio infanto-juvenil, teve uma franca dificuldade em se conseguir renovar, e penso que não o conseguiu até hoje ultrapassar os problemas que se apresentaram, que era, ok, o que fazer depois do Lucky Luke, do Asterix, do Tintin, de tudo aquilo que influenciou uma geração, e que neste momento não conseguiram renovar aquilo que é o seu mercado. Portanto, está muito preso àquilo que foi, e o nosso mercado ressentiu-se dessas variáveis todas. E isso fez com que algumas gerações de jovens não aprendessem a ler BD, não tinham referências para ler BD. E o mercado foi caindo, foi diminuindo, até ao ponto em que chegámos há alguns anos atrás, e que felizmente, com o trabalho de todas as editoras portuguesas, temos conseguido dar a volta. E isso é muito importante, todos os setores do mercado compreenderem isso, porque não termos nada, não termos estes cómics de entrada todos, ainda por cima temos cómics brasileiros a chegarem, o que não ajuda para os mais jovens, porque a maioria dos pais não quer que as crianças leiam brasileiro, ou o português do Brasil neste caso, pelo volume de palavras diferentes que aparecem. Não ajudou a mantermos uma comunidade que era muito ampla em Portugal. E pronto, e agora sofremos todos com isso. O acordo que a Levoar fez com a DC Comics basicamente fez com que expulsasse as revistas brasileiras da DC das bancas. Neste momento ainda temos as revistas brasileiras nas bancas da Marvel, mas apesar de ter entrado a VASP como distribuidora e a Urbanos ter ido à falência, e portanto as bancas que recebiam já não recebem, e agora ainda mais, já era difícil encontrar as revistas brasileiras nas bancas, ainda mais difícil é agora por causa das alterações da distribuidora. No entanto, elas ainda cá estão. O que é que a Goody tem feito, ou se está a pensar em fazer algo como a Levoar fez, que conseguiu com que as revistas brasileiras não viessem para as bancas nacionais? A questão é ligeiramente diferente entre a DC e a Marvel, pela questão de não existir um intermediário pelo meio. Ou seja, a DC explora de forma direta o negócio cá em Portugal e em toda a Europa.
Ou seja, a DC sentiu que o mercado português estava de novo a crescer, que havia já players suficientes para garantir um fluxo de lançamentos já significativo, o que quereria dizer que não faria já sentido estar a lançar cómics brasileiros em Portugal. Infelizmente com a Marvel não acontece, ou seja, nós temos um intermediário que é o mesmo editor que no Brasil. E existem situações em que nós não podemos, não conseguimos bloquear. Por exemplo, é a mesma coisa de, apesar de eu ser um editor português ou da Marvel ou a Levoar ser da DC, nós não podemos impedir a importação de cómics norte-americanos, por exemplo, só porque estamos em Portugal. E é um bocadinho o que se passa com o mercado brasileiro. Enquanto houver algum parceiro que faça a importação direta desses cómics, eles não vão deixar de proliferar no nosso país, felizmente com poucas unidades, porque o que vem para cá são sobras de unidades não vendidas. Agora, é bom termos todos consciência disso, que não ajuda em nada a existência de unidades brasileiras à venda no nosso país, antes pelo contrário. E nós sentimos isso quando estamos na Amador ou na Comic Con e vemos os miúdos a pegarem nos livros e vir um pai por trás e dizer, olha, cuidado que isso é brasileiro, vamos ali à procura noutra editora, e nós estamos lá e conseguimos avisar. O problema é quando não estamos. Portanto, o impacto que isto tem em termos de vendas, em termos de divulgação, em termos de aumentar aquilo que é o nosso mercado. E isso não é bom nem para os editores, nem para o retalho, nem para a distribuição. É normal que aconteça porque tivemos muitos anos apenas com as BDs brasileiras cá. Era a única forma de muitos de nós termos acesso àquilo que lançava a DC e a Marvel, mas neste momento não é isso que acontece. E temos que estar todos com consciência que enquanto tiver material brasileiro nas bancas, que isso não ajuda em nada, não ajuda ao aumento da comunidade, não ajuda às vendas dos editores nacionais que trabalham em Portugal, e acaba por ser negativo para todos. Achas que isso também aconteceu com a coleção da Salvat, apesar de ser uma edição de capa dura e vir com a cartolina? Achas que também que nas bancas os pais e também achavam que eram edições brasileiras? É diferente, porque, por exemplo, a Levoar, a Salvat, a maior parte das coleções que são associadas aos jornais, que são compras opcionais dos jornais, pelo menos nas bancas. A Salvat não é. Por isso é que eu perguntei a Salvat em específico, não da Levoar, mas a Salvat é uma coleção que saía de bancas, não saía associada a nada, a não ser com aquela cartolina, e depois tem aquela dos 6 ciclos e tal. Sim, mas por acaso agora está associada a Sábado, mas foi num segundo lançamento. Mas aqui o único problema é que não tem uma tiragem suficientemente grande para estar exposta. Pelo menos na maioria dos sítios onde eu vou, eu não encontro os livros da Salvat em exposição na maioria dos casos. Portanto, é uma tiragem muito, muito reduzida, e acho que a comunidade está informada e jogaram pelo seguro. Portanto, não estou aqui a criticar, mas duvido que exista um impacto tão grande. Eu acho que neste momento acaba por ser a Goody que tem no quiosque a maioria do seu portfólio, porque neste momento não temos distribuição em livrarias, portanto fazemos só aquilo que é o quiosque e supermercado, e lojas Note e também gasolineiras, mas pronto, é a área do quiosque, e acabamos por ser nós os mais prejudicados, porque tudo o resto é mais simples, e eu vejo por mim, eu cada vez que quero comprar um livro qualquer que esteja a sair, mesmo que seja associado a um jornal, eu vou a uma livraria porque sei que lá encontro, quer seja a FNAC, a Bertrand, portanto vou por aí. As revistas, voltando outra vez um bocadinho atrás, antes de avançarmos nos temas, as revistas da Panini de 2014, portuguesas, estavam nas FNACs. Porque não também explorar as FNACs? Pelo menos as FNACs, eu não estou a falar de Bertrands ou outras livrarias mais clássicas, mas porque não? Porque as FNACs agora têm uma espécie de bancas, não é? Onde tem revistas. Eu nunca vi lá as revistas da Good. Se calhar até estão, mas eu não as vi. Porque não explorar por aí? Eu penso que a questão foi relativamente simples. A FNAC não queria as nossas publicações na área das revistas e pediu para que as mesmas fossem colocadas na área do livro. Como isso iria ter um impacto
grande nos restantes acordos, decidimos, acabámos por não estar na FNAC. Porque idealmente estaríamos na área da revista. Eu compreendo a posição da FNAC de querer ter toda a área agregada na área dos livros, mas isso a nível financeiro para a Goody iria ter um impacto relativamente grande, porque obviamente haveria outros retalhistas que nos iriam pedir exatamente o mesmo. Portanto, foi uma decisão relativamente política do nosso lado e também do lado da FNAC, que nós respeitamos e tentamos, obviamente, de forma regular, tentar ver de que forma será possível ultrapassar no futuro.